Bom dia, bom dia. Nós estamos no devocional 40 de 50. Tá acabando, tá chegando, estamos chegando ao nosso objetivo. E hoje a gente vai falar sobre como o Espírito Santo nos guia. Para onde? Ele nos guia para toda a verdade. É isso que Jesus nos explica em João 16, de 13 a 16. Então vamos lá? Quando, porém, o amigo chegar, o Espírito da verdade, ele irá tomá-los pela mão e guiá-los em toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo o que eu tenho dito e feito. Ele me honrará. Vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo que o Pai tem é meu também. Por isso eu disse, ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses, vocês não me verão mais. E então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Parece charada, né? Que Jesus está fazendo aqui. E ele tá, vamos lá, lembrar esse contexto. Ele tá na última ceia. Ele está orientando os discípulos e falando o que ia acontecer. E explicando que chegou o momento da sua morte, que ele ia ser traído, que ele ia ser negado. E aí ele começa a falar sobre o Espírito Santo. E fala, olha, eu vou embora. É um fato, eu vou morrer. Eu vou pro Pai. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo. E ele começa a falar características do Espírito Santo, né? Ele fala que o Espírito Santo é o Consolador, ele fala que o Espírito Santo é o amigo, e ele fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vai guiar em toda a verdade. Quando a gente lê toda a Bíblia, a gente tem orientação para muita coisa, né? Porque a Bíblia nada mais é que um livro de histórias, no qual você vê a aplicação dessas histórias na sua vida e você pode colocá-las em prática. Mas existem situações aqui que a Bíblia não fala, mas que de qualquer forma você precisa ser direcionado por Deus. Por exemplo, Deus não vai, se alguém está solteiro, conhece alguém, Deus não a Bíblia não está escrito case-se com fulano, né? Mas você, em oração e comunhão com o Espírito Santo, ele vai te mostrando e vai te direcionando para quem você casar, por exemplo, né? Então, ou, por exemplo, quando você está diante de uma oferta de emprego, ou quando você está diante de situações que você precisa tomar decisão, que não tem algo específico aqui na Bíblia. Mas Jesus fala que o Espírito Santo está aí para isso. Para te guiar na verdade e te direcionar esse caminho, né? E é isso. Ele sempre vai nos conduzir para o que é verdadeiro. Aqui o que eu estou acompanhando no devocional, né? E sempre o que é correto e o que está de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a compreender e aplicar as verdades que estão aqui descritas na Bíblia e aquilo que o Senhor quer para nós na nossa vida. Então, por isso que Jesus chama o Espírito Santo de amigo. Porque ele sempre vai apontar a vontade de Deus para nós. E, por exemplo, amigo não é aquele que diz a verdade para você? Quando você pensa o seguinte, né? Você chama e vê as características de um amigo verdadeiro, aquele que por mais que você não goste, te fala a verdade. Ou aquele que por mais que você não goste, vai te chamar a atenção. E aquele que quando você precisa, te consola. Por isso que Jesus está chamando o Espírito Santo aqui de amigo. Porque ele tem as características desse amigo verdadeiro. Ele tem essas características de aconselhar. Para quem você pede um conselho? Para o seu melhor amigo.
E aqui, Jesus está falando exatamente isso. Que o Espírito Santo ele tem as características desse amigo leal, desse amigo verdadeiro. E ele nada mais é que Deus. Deus em você. A partir do momento que você declara Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, isso não é uma questão de igreja. Isso não é uma questão de religião. Isso é uma questão de fazer o Filho de Deus, Jesus Cristo, o seu Salvador. E aí o Espírito Santo vai habitar em você. Esse é o pré-requisito. Antes, ele está aqui, ao seu redor. Pode interagir com você? Pode, sem dúvida. Esse é o desejo dele. Mas a partir desse momento, ele está dentro de você. E aí ele vai te guiar em toda a verdade. E Jesus fala o seguinte, ele não vai chamar a atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo o que eu tenho dito e feito. O que Jesus quer dizer aqui? Primeiro, o Espírito Santo vai guiar naquilo que está prestes a acontecer. Ele vai te mostrar caminhos. Aquilo que você não tem condições de enxergar sozinho. Segundo, ele vai falar de mim. O Espírito Santo, ele te lembra as palavras de Jesus aqui. Mas você precisa dar munição para o Espírito Santo trabalhar. Você precisa da matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar. E esse devocional, ele é para isso. Para a gente estar sempre, todos os dias, em contato com a Bíblia. Porque na hora certa, o Espírito Santo aponta para Jesus e mostra e te lembra o que Jesus disse e como você pode aplicar na sua vida. Apontando sempre para o que é verdadeiro, apontando sempre para o que vem de Deus. Essa é a obra linda do Espírito Santo. A sua obra aponta para Cristo, levando a conhecer Jesus melhor, a refletir o seu caráter. Não só refletir no sentido de você pensar, assimilar, mas também de refletir como se fosse um espelho. A partir do momento que você tem contato com a Bíblia, que você faz dela o seu manual de vida e permite o Espírito Santo te lembrar e te guiar nessas verdades, você passa a refletir Jesus. Você passa a ter o caráter de Jesus. Você passa a fazer o que Jesus faria, a agir como Jesus agiria, a se comportar como Jesus se comportaria. E que comportamento seria esse? Um comportamento cheio de amor, um comportamento cheio de firmeza, um comportamento de humildade, um comportamento de generosidade, um comportamento de compaixão e empatia. É tudo isso que a leitura bíblica e o trabalhar do Espírito Santo gera em nós. Por isso que Jesus fala, ele vai apontar para mim. Ou seja, ele vai te direcionar para Jesus e para tudo que Jesus é. E você vai parecer cada vez mais com ele. E essa foi a missão que Jesus deu para os apóstolos quando ele estava subindo de volta para o céu. Ele falando, ide por todo mundo, pregai o evangelho. O que é pregar o evangelho? É contar as boas novas de que Jesus veio, morreu no seu lugar para acabar com o poder do pecado na sua vida. E você ter essa novidade de vida, essa liberdade. Essa liberdade que Jesus traz para você. E fazer discípulos, ou seja, impactar quem está ao seu redor. Vamos dizer o seguinte, é como se hoje usa-se muito o termo mentoria, mas Jesus falou discípulo. Discípulo é aquele que anda junto com você. Discípulo é aquele que vê como você age num caso concreto. É o que aconteceu lá, quando Jesus veio e passou o seu ministério, de 3 anos e meio nessa terra. Ele fez
daquelas pessoas que estavam mais próximas a ele, ou seja, dos 12 mais próximos dele, discípulos. Ou seja, ele ensinou aquelas pessoas que estavam ao redor dele como agir na vida real. E é isso que a gente, por meio do Espírito Santo, ensina também aqueles que estão ao nosso redor. E você não precisa ser aquela pessoa cri-cri, que só fica falando, olha, faça isso ou não faça aquilo. Discípulo é igual filho. Filho aprende com o que a gente faz, não do que a gente fala. A gente tem que ter coerência, senão a pessoa não vai perceber que você não é verdadeiro. Então, não adianta só você ficar falando o que a Bíblia fala. Mas vale você praticar o que a Bíblia fala. E para isso a gente precisa do Espírito Santo. É Ele que conduz a gente a praticar aquilo que Jesus praticou. Aquilo que Jesus falou. E é por isso que a gente reflete sobre o que está escrito e reflete o que está escrito. E é assim que a gente também mostra que nós somos verdadeiros. A pessoa que fala algo e pratica aquilo que fala. Que é isso que a gente mais precisa e que a gente aprecia naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ela pratica o que fala. Você sabe que existe uma frase que eu não sei a autoria, mas que diz o seguinte: às vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler é você. Ou seja, às vezes ela não vai de pronto ter contato com a escritura, com o livro Bíblia. Mas ela vai ter no momento que ela andar com você e ver as suas ações e como você pratica, como você pensa, como você age na hora que você é pressionado, como você age na hora que você está contente ou quando você está triste. E é esse o objetivo do Espírito Santo. Te ajudar e direcionar em toda a verdade. E que verdade é essa? A vontade de Deus para a sua vida. E ser instrumento para consolar, para ajudar, para estar ao lado daqueles que estão com você. E ser esse apoio. E mostrar Jesus. E conduzir essa pessoa a Jesus. Por meio do guiar do Espírito Santo. Em você e por meio de você. Então acho que isso é um ótimo pedido para Deus hoje, né? Para deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Para que a gente possa ser instrumento de Deus na vida de alguém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer por esse dia. Quero agradecer por mais uma semana que está iniciando agora. E Pai, o nosso grande pedido hoje é sermos instrumentos seus na vida de alguém. Que nós possamos refletir com a ajuda do Espírito Santo a verdade que há em Jesus Cristo. A verdade de que Ele é o Salvador. A verdade de que Ele é teu Filho. Assim como o Espírito Santo, Pai, aponta para Jesus, nós também queremos essa missão de apontar para Jesus por meio das nossas ações, do nosso pensamento, da nossa fala, daquilo que a gente pratica. Para que haja verdade naquilo que a gente aplica, do jeito aquilo que a gente pratica. Para que nós, assim, com a ajuda do Espírito Santo e com Ele, pratiquemos essa verdade e como Ele, apontemos para Jesus. Pai, dá-nos ouvidos atentos, olhos atentos para ouvir as verdades que o Espírito Santo quer nos mostrar. Pai, que a nossa boca seja instrumento de vida, seja instrumento para abençoar, seja instrumento para estimular e apoiar aqueles que estão ao nosso lado, trazendo sempre a verdade apontada por meio do Espírito Santo. Obrigada pelo dom da vida, Senhor. Obrigada pelo Espírito Santo que não nos deixa sozinhos em momento algum. Esse é o nosso pedido, Pai, para esse dia, para essa semana. Em nome de Jesus. Amém.
Tchau, tchau, gente. Bom dia.